Muito bem. Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da primeira sessão, período da tarde do dia 16 de junho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Vamos ao item 10. FAFS Limitada ME, conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Doutora Letícia, passa a palavra. Bom, vamos ao relatório do processo. Exigência de crédito tributário, de imposto de renda, decorrentes PIS, contribuição social, COFINS, por omissão de receita de atividade. As receitas de atividades foram escrituradas, porém não incluídas na base de cálculo do lucro presumido, conforme descrito no TBF, quarto trimestre do ano calendário de 2002. Falta também a insuficiência de recolhimento no relativo ao ano calendário de 2002, conforme o descrito no TVF. PIS, COFINS, CSL, todos decorrentes. Arguiu a recorrente que ela não fez o pagamento porque ela teria valores pagos a maior em prestação de parcelamento especial do PAS. E os valores exigidos não foram declarados porque ela queria fazer essa compensação. A autoridade confirmou os valores no livro de apuração de CMS e houve também o pagamento de algumas duplicatas que a autoridade lançadora recompôs a conta caixa e apurou um saldo credor no valor de R$ 150.702. A impugnação, ela arguiu que não foi incluído o 150 mil, mas que os 78 mil já estavam incluídos nesses 58, já estavam os 78 mil nesses 150 mil que foram tributados, então que deveria ser pela metade, né, a diferença de 150 para 78. E também que o valor de 86 mil, que deveria ter sido distribuído a um dos sócios, conforme a sua própria contabilidade, efetivamente não saiu do caixa. E ela tentou comprovar isso pela declaração de imposto de renda do sócio, onde esse valor não teria sido declarado. Arguiu na impugnação, mas não no recurso, que as exigências de PIS e COFINS, ela estaria isenta. Quando o do julgamento da DRJ, foi negado o provimento à impugnação e mantido a totalidade do crédito. Interpôs o recurso, arguindo novamente a questão da bitributação, que o valor foi considerado duas vezes, que deveria ter sido considerado o valor de 150 mil menos os 78 mil, que seria a receita já escriturada, que a omissão de receita desses 86 mil era referente à não distribuição dos lucros ao sócio, que a multa de 75% tem efeito confiscatório, que é contribuinte credora do fisco e tem direito à compensação em virtude dos pagamentos realizados a maior no âmbito do PAS. A única observação que eu coloco aqui, que está no relatório em relação ao recurso, é que a contribuinte juntou aos autos o pedido de compensação com valores do PAS. Só que esse pedido de compensação,
ele foi indeferido porque o crédito já teria sido considerado como decaído, porque já tinha mais de 5 anos do pagamento. Esse é o relatório do essencial, presidente. Passo ao voto. Quanto à questão da alegação da bitributação, a contribuinte não trouxe qualquer novo documento e falou que já estaria devidamente comprovado. Eu estou colocando a decisão da DRJ, falando que essa questão não ficou devidamente, que não há qualquer reparo a ser feito no lançamento. E estou colocando só que não houve qualquer dialeticidade com a decisão recorrida, tampouco qualquer novo elemento capaz de comprovar o alegado pela contribuinte. Então, eu estou mantendo a decisão com relação a essa questão da bitributação pelos próprios fundamentos. Quanto à falta de distribuição de lucros a um dos sócios, novamente a contribuinte não trouxe qualquer novo elemento, nem qualquer outra argumentação. Ela só fala que restou devidamente comprovada pela declaração de imposto de renda pessoa física do sócio, que o valor não teria sido a ele distribuído. Só que ela omitiu também que, durante a fiscalização, o sócio falou que ele tinha recebido o valor. E isso está constando da própria decisão da delegacia de origem. Quanto à multa confiscatória, então eu estou negando provimento a essa questão também. Quanto à multa confiscatória, eu estou pegando a súmula 2 do CARF, falando sobre a questão da incompetência desse conselho para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Quanto ao crédito do PAES, que a contribuinte argue que ela iria compensar este valor, estou falando que o processo de compensação é autônomo e que isso aqui não faz parte desse processo administrativo, que careceria competência a essa conselheira para verificar matéria estranha aos autos, não havendo a menor possibilidade de verificação de crédito que nenhuma relação tem com os débitos da contribuinte. Então, presidente, eu estou negando o provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão priméria em sua integralidade. É como voto. Alguém tem algum questionamento a fazer? Passar a votação, então. Ô, Camerano. Voto com a relatora, presidente. Doutor Daniel. Voto com a relatora, presidente. Doutor Carlos. A relatora. Doutora Luciana. Voto com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Acompanho também, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passemos então ao item 11, que é da minha relatoria. Simão, Consultoria, Participações e Comércio Limitado. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Bom. Trata-se de uma auto-infração de RPJ, CSL, PIS e COFINS, onde foi apurada a omissão de receita por conta de saldo credor de caixa. Como vocês podem ver ali no relatório, eu transcrevi a descrição dos fatos em pagamento legal, que acompanhou a auto-infração, ali todos os fatos, tá? Então, conforme as informações constantes do termo de verificação fiscal, a contribuinte realizou pagamentos pela aquisição de imóveis sem o correspondente aporte financeiro registrado em livro caixa, o que caracterizou o saldo credor de caixa decorrente de pagamentos em importâncias superiores às disponibilidades existentes, fato que configura a omissão de receita. Inicialmente, lavrou-se uma auto-infração para cada um dos tributos lançados, o que suscitou a autuação dos documentos respectivos nos processos protocolizados sob números, e aí eu cito os números dos processos, que foram posteriormente agrupados nos presentes autos. Tá? Então, foi lavrado uma auto-infração para cada tributo e depois juntou-se tudo. Tá ok?
Eu vou passar direto lá para o voto, que nos meus votos eu sempre faço um apanhado geral da situação, para depois decidir, tá? Vamos direto lá no voto, então. Bom, a questão submetida a esse colegiado, então, resume-se a apreciar o conjunto probatório constante dos autos apresentados tanto pela fiscalização quanto pela autuada. De um lado, a fiscalização aponta a existência de saldo credor de caixa na escrituração da recorrente, que não teria suporte para a aquisição de 3 imóveis ocorrida nos meses de abril e maio de 2002. E aí eu cito os 3 imóveis, tá? O auto de infração apontou a aquisição de um 4º imóvel, no valor de R$ 129.644, que restou após a impugnação, sido comprovada sua compra em ano calendário anterior ao objeto da autuação. E em relação ao imóvel número 2 acima, a recorrente concorda ter incorrido em erro ao não registrar a operação do livro caixa. Entretanto, reitera que na data da sua aquisição havia recursos disponíveis o suficiente para fazer frente ao desembolso. Assim, a pendenga fica restrita à comprovação da existência de recursos suficientes para a aquisição dos imóveis números 1 e 3 acima. Segundo a recorrente, ainda na fase impugnatória, referidos imóveis teriam sido adquiridos mediante sacrifício do patrimônio particular de seu sócio majoritário, senhor Joel de Lima Simão, por conta de contratos de mútuo firmado entre ambos. Então, essa é a principal alegação da recorrente, que os recursos provieram do sócio. Referidos contratos foram juntados aos autos, às folhas, tais. Para corroborar suas alegações, juntou aos autos a declaração de ajuste anual do senhor Joel de Lima Simão, relativa no calendário de 2002. A DRJ, ao verificar que a citada declaração de ajuste tratava-se de retificadora, fez a análise da declaração original apresentada pelo senhor Joel à Receita Federal, constatando que tais operações de mútuo não haviam sido informadas anteriormente. Juntou a referida declaração às folhas tais. E aí eu reproduzo a manifestação da DRJ de Ribeirão Preto. Em relação à última declaração retificadora, a terceira apresentada, ele apresentou o original e mais 3 declarações retificadoras, o sócio. Desta feita entregue após o início do procedimento de fiscalização, em 22 de julho de 2006, alega a recorrente, aliás, essa terceira foi apresentada após o encerramento do procedimento de fiscalização. Alega a recorrente que foi necessária a sua entrega diante das inconsistências verificadas no livro caixa e o fez tão somente para regularizar a situação já existente em 2002. Essa última declaração recebeu o número tal e a mesma apresentada quando da impugnação. Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que o senhor Joel apresentou 4 declarações, como eu acabei de colocar para vocês, e aí eu cito as 4 declarações e as folhas onde essas declarações constam do processo, tá? A partir da análise de cada uma das declarações acima, vamos verificar as arguições trazidas pela recorrente, apondo nossas considerações a cada suposto fato alegado. Então, é assim que eu faço o meu voto. Para cada alegação, eu vou lá, verifico a declaração e faço o meu comentário, tá? Então, primeira alegação da parte. Quando da realização inicial da declaração de ajuste anual do exercício 2013 no calendário de 2002, da pessoa física do sócio majoritário da recorrente, constava no Código 51 o valor de R$ 380 mil como crédito a receber a título de empréstimo da construtora Pavan, bem como o valor de R$ 135 mil a Simão Consultoria. O que eu digo? Uma das afirmações é verdadeira. De fato, na declaração original apresentada pelo senhor Joel, em 25 de abril de 2003, já constava um empréstimo contraído com a construtora Pavan, no valor de 380 mil. Porém, sem qualquer tipo de alteração no período, nem em termos de valor, nem na descrição do alegado direito. E aí eu junto a linha da declaração de bens, tá? Onde consta esse empréstimo. Entretanto, não consta da referida declaração nenhum valor a título de empréstimo para a hora recorrente Simão Consultoria Limitada, no valor de R$ 135 mil, conforme foi alegado no recurso. O alegado valor somente vai aparecer
na primeira declaração retificadora, entregue em 22 de 10 de 2004. E aí eu reproduzo novamente a linha da declaração. A segunda alegação da parte. Antes da intimação de procedimento fiscalizatório, em 3 de março de 2006, foi realizada nova declaração retificadora que menciona a quitação do empréstimo com a aquisição de apartamento na Avenida Dona Renata, no valor de 200 mil. E uma casa na Avenida Dona Renata também, no valor de 300 mil reais, repassando tais bens à recorrente, acrescido do valor de 120 mil reais que estava na declaração realizada anteriormente a empréstimo à própria recorrente. Bom, tal afirmação é totalmente infundada. A declaração a que se refere à recorrente, apresentada em 3 de março de 2006, que é a segunda declaração retificadora, foi entregue logo após o início do procedimento fiscal, que ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2006, conforme comprovam os documentos folhas tais. A segunda intimação realizada à recorrente se deu em 21 de fevereiro de 2006, folhas 41, através da qual se exigiu a apresentação de cópias das escrituras de todos os imóveis adquiridos ou alienados durante o ano calendário de 2002. Ou seja, já em 21 de fevereiro de 2006, a recorrente podia ter uma boa noção, uma boa ideia dos rumos que a auditoria estava seguindo, razão, portanto, das declarações retificadoras que viriam a ser entregues a seguir. Nessa segunda declaração retificadora, o item que informava o empréstimo com a consultora Pavan passa a conter a seguinte discriminação. Então, ele faz a retificação daquele empréstimo. Para justificar o pagamento de 120 mil que teria desembolsado para a consultora Pavan, por conta da diferença entre o valor dos imóveis adquiridos, 500 mil reais, e o valor do empréstimo que mantinha com a vendedora, que era 380 mil, o senhor Joel retificou nessa mesma declaração o item que continha o suposto empréstimo com a hora recorrente, alterando seu valor de 135 mil reais para 15 mil reais. Então, veja que ele vai ajustando as declarações de acordo com, no caso da pessoa física, né, de acordo com o desenrolar da fiscalização na pessoa jurídica da qual ele é sócio. Tá? 3. Outra alegação da recorrente. Assim, tais aquisições foram formalizadas na declaração da pessoa física do sócio majoritário da empresa recorrente antes de qualquer procedimento fiscalizatório, verificando também que, ao contrário da afirmativa realizada no recorrido acórdão, tinha sim o sócio majoritário da empresa aporte financeiro suficiente para fazer frente às aquisições realizadas pela recorrente, tanto que assim o fez, caindo por terra todo afirmado na atacada decisão hora recorrida. O que eu digo? Como vimos, as referidas aquisições foram formalizadas na declaração da pessoa física do sócio majoritário da empresa recorrente, tão somente após o início do procedimento fiscal, e não antes do mesmo, como alega a contribuinte. Com relação ao alegado suporte financeiro para fazer frente às aquisições realizadas, se considerarmos que as informações constantes das DPFs apresentadas pelo seu Joel Simão são confiáveis, haveria sim suporte para tanto. Porém, as informações constantes nos autos nos levam a pensar justamente o oposto. A declaração foi retificada por 3 vezes, com idas e vindas em relação a determinadas informações, tipo empréstimo a Simão Consultoria Limitada, por exemplo. Ou o surgimento de origem de recursos sem qualquer explicação, como no caso da terceira retificadora, em que os rendimentos isentos não tributários são acrescidos de 180 mil reais. Além do mais, a alegação de que o empréstimo com a consultora Pavan foi quitado com o pagamento de 2 imóveis no valor de 300 e 200 mil reais, respectivamente, também não é plausível. Alguns indícios nos levam a não admitir tal alegação. Os imóveis transferidos eram pertencentes não à consultora Pavan, mas sim a 2 pessoas físicas, a senhora Márcia Terezinha Pavan e ao senhor José Mário Pavan, juntamente com sua esposa, a senhora Rosa Maria Pavan. Não há prova nos autos de que tais pessoas tenham relação com a consultora Pavan, apesar do nome, tá? Também não consta dos autos nenhum contrato que disponha sobre esse empréstimo de 380 mil. Bem assim, não há nenhuma prova formal da efetiva quitação do mesmo. Apenas alegações. Já em relação aos supostos contratos de mútuo que teriam sido firmados pela recorrente com seu sócio, não merecem fé,
não foram levados a registro de cartório, nem sequer as assinaturas firmadas foram autenticadas. Providência esta que faria com que o respectivo cartório indicasse a data em que a autenticação fosse feita. Ou seja, referidos contratos podem ter validade entre as partes, entretanto não possuem nenhuma eficácia contra a Fazenda Pública. A própria narrativa acerca do negócio entabulado não é factível. Os imóveis teriam sido adquiridos da família Pavan, pessoas físicas, postos em nome da recorrente, que teria utilizado como moeda de pagamento um crédito que o seu sócio, pessoa física, possuiria com uma empresa chamada Construtora Pavan. Não consigo ver a razão de tanta confusão, a não ser a tentativa desesperada de tentar justificar a ausência de recursos financeiros suficientes para fazer frente às aquisições realizadas a partir da autuação da autoridade fiscal, início do procedimento. Como se trata de matéria puramente de prova, simples alegações da parte recorrente não são suficientes para elidir os fatos apurados durante o procedimento fiscal. E como as alegações não restaram cabalmente provadas, necessário se faz negar provimento ao recurso voluntário. Em relação à CSL, PIS e COFINS, o decidido quanto à auto-infração do IRPJ deve lhe ser aplicado igualmente, haja visto estarem alicerçados nos mesmos elementos fundantes deste último. Então, é como voto. Alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Voto com o relator, presidente. Doutor Daniel. Voto com o relator, presidente. Doutor Carlos. Presidente, eu voto com o relator. Eu queria só, talvez, fazer um adendo aí. É que me parece que essa segunda retificadora apresentada durante o procedimento fiscal, o contribuinte, na verdade, a pessoa física, não dispunha de espontaneidade para apresentar essa... Que a impressão que dá é que vai se alterando as declarações para ajustar aos fatos da pessoa jurídica, né? Mas o decreto 70235, ele afasta a espontaneidade não apenas do sujeito passivo, mas também das demais pessoas, independentemente de intimação, né? Então, ele não dispunha, no meu entendimento, naquele momento de espontaneidade para apresentar essa declaração retificadora para tentar corrigir o fato jurídico durante a fiscalização através da pessoa física. Boa observação, doutor Carlos. Ô, Luciana. Relator, presidente. Ô, Nelson. Voto com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Acompanho, presidente. Eu acompanho meu voto também, então, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Passemos ao item 12. Doutor Camerano. Iacult. É 2.954, né? Exato. Senhor presidente, este é um processo cujo voto da DRJ é um voto longo, para desespero do Daniel, mas eu não vi assim, uma complicação assim, na questão do litígio, né? É que o voto da DRJ, muito bem feito, muito bem elaborado, só que eu acho que ela se estende muito, cria muitas tabelas, muitos demonstrativos, de forma que, se eu for ler aqui o relatório e o voto da DRJ, perderíamos um tempo considerável. Então, eu vou fazer um breve resumo e o voto aí à disposição de vocês, o relatório, qualquer coisa, então, a gente vai no ponto específico. Tá bom, presidente? Perfeito, doutor Camerano. Assim, o contribuinte ele entrou com uma decomp, onde o crédito pleiteado era pagamento indevido ou a maior a título de estimativa de IRPJ. No início foi indeferido esse pedido, né, por causa daquela antiga questão de que não se considerava
pagamento de estimativa para utilizar lá para compensar. Naquele entendimento que já foi superado, né? Aí o acordo da DRJ teria indeferido também essa argumentação a título da estimativa. Aí o CAF já, baseado nesse nosso entendimento, todo mundo já conhece, né? Ele anulou a decisão, mandando, então, que outra fosse proferida, reconhecendo, então, a questão lá da apreciar o crédito. Muito bem. Esse novo acordo, então, a DRJ, ela inicialmente, ela explica as mudanças ocorridas, né, que permite, então, a análise do pleito. Então, ela vai lá até o item lá, 75, em diante. Item 15, que ela explica, então, a mudança de entendimento que o CAF mandou que fosse feita a nova decisão. Muito bem. Então, a DRJ, então, já no seu item 15 lá, né, restando superada aquela questão, então ele passa a apreciar o mérito. Aí ele vai apresentando, então, as decompos, né, que tiveram origem em pagamentos indevidos. Nós estamos falando aqui de um crédito de 120 e poucos mil reais, tá? Então, aqui no item 16 e 17, ela apresenta aqui o crédito pretendido, que seria, então, o 1.161.000, né? Que foi utilizado em outros decompos também. Muito bem. Do demonstrativo acima, então, referência estimativa, o contribuinte pretende, então, reconhecimento daquele 1.161.000. Então, a DRJ vai fazendo uma análise das diversas declarações, analisa DCTF, DIPJ, tá? Faz esse quadro aqui no item 20, porque ele apresentou DIPJ retificadora, DCTF retificadora. Ela vai trabalhando em cima de todas as declarações, retificador, de todos esses dados. Apura aqui o valor da estimativa, o coxene retido da fonte, né? Ela faz uma criteriosa análise de todas essas declarações. No item 20, ela destaca lá o valor total, que está lá na ficha 11 da DIPJ. E aqui ela aponta algumas divergências, né, no trabalho dela. Ela viu lá algumas inconsistências. Por exemplo, o valor a título de estimativa lá, considerado pelo contribuinte 3.112.000, que não coincidiria com o declarado na ficha 11, onde tem lá 4.418.000 no item 20, e, consequentemente, não vai estar de acordo com o saldo a pagar. Também faz trabalhos em cima da IR-fonte, né? Que a ficha 54 da DIPJ retificadora, que o valor informado ali teria sido de 1.368.000, ao passo que na ficha informou 2.282.000, tá? Lá no quadro 21 ela aponta, quadro 22, e ela vai, então, detectando essas inconsistências, tá? Aqui no item 24 também, aqui tem a questão da fonte, né, que ela apura lá 1368, não 2282, né? E assim ela vai. No item 27, ela faz uma análise bem criteriosa de todas as DCTFs apresentadas, tá? Isso tudo nós vamos ver o resultado disso tudo aí lá no voto. Muito bem. Então, isso foi só para dar um panorama geral do trabalho da DRJ, um trabalho muito criterioso. Vamos, então, aqui, no item 33, a DRJ faz uma afirmação aqui, que as DCTF retificadoras teriam como objetivo reduzir os montantes dos débitos e tal. Enfim. Então, ela coloca aqui várias telas. Eu acho que ele poderia ter gasto menos tempo com isso daí, mas foi um trabalho muito bem criterioso, muito bem, ao meu sentimento, bem elaborado. Então, passando aqui pelos itens,
Aqui, então, eu vou passar direto aqui estou indo no relatório, que todas essas planilhas aqui, olha, lá no item 49, lá no item 49, aqui no relatório da DRJ, está mostrando que o contribuinte utilizou lá, na sua apuração de estimativa, o total dos pagamentos, 3.112.000, conforme está nessa coluna aqui. Esse quadro 48, que a DRJ fez essas colunas aqui para mostrar a utilização dos pagamentos estimativos de 3.112.000, que nós vamos ver que, na realidade, esses pagamentos aqui seriam de 2.080.000, porque ele aqui teria incluído uma compensação. Muito bem. Então, aqui ela vai explicando essa questão dos quadros e tal. Eu vou passar, então, aqui para o final, presidente, porque, na realidade, no voto, a gente praticamente também dá uma geral sobre isso tudo aí. Gostaria de mencionar aqui, no final, aqui, do voto da DRJ, aqui no artigo 57, que ela faça uma solução de consulta e tal, mas enfim, que diz que quando você tem um pagamento indevido a maior de estimativa, ou você pede a restituição ou compensação daquele valor acima do valor da estimativa, ou leva todo ele por saldo negativo. Tá certo? Ou leva ele todo saldo. Você não pode levar todos os pagamentos que você fez, mesmo que tenha havido um excesso por estimativa em determinado mês, você não pode levar todos esses pagamentos por saldo negativo e, ao mesmo tempo, pleitear numa DECOMP, que é o que ele está fazendo aqui, um excesso de estimativa de um determinado mês. Esse excesso que ele está querendo compensar com o débito. E como a DRJ mostrou aqui, tem mostrado aqui, nós vamos ver depois, que ele levou todos os pagamentos de estimativa para o saldo negativo, quando deveria levar apenas os devidos. Aquele eventual excesso que ele pleiteia na DECOMP, ele não poderia jogar para lá. E é o que ele está querendo fazer aqui. Então, ela fala aqui, no item 57, que ela cita lá uma solução de consulta, que, no sentido de que a contribuinte poder se utilizar do indébito com origem em pagamento indevido. Claro, desde que, por ocasião do ajuste anual, deduza apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito. Enfim, este entendimento tem sido adotado de forma a evitar e não permitir o aproveitamento em duplicidade de eventuais recolhimentos de estimativas a maiores, ou seja, se apresentada a DECOMP com fundamento em pagamento indevido, que é o caso aqui, pagamento indevido, não é saldo negativo. O crédito que ele pleiteia é pagamento indevido. Então, ele está pleiteando uma DECOMP com fundamento em pagamento indevido, o montante envolvido não pode, por iniciativa do contribuinte, compor o saldo negativo do período, apurado na DIPJ. De outra forma, se o recolhimento é maior integra a apuração do saldo negativo, não há como reconhecer direito creditório com origem de pagamento indevido. No presente caso, ficou demonstrada a exaustão que a contribuinte utilizou-se integralmente todos os pagamentos efetuados no valor total de 3.112.000, na apuração efetuada no encerramento do período de apuração, tanto na DIPJ original como na DIPJ retificadora. Reitere-se esta última apresentada em 16 de novembro de 2009, depois de apresentadas as declarações de compensação sob análise. E mais, o contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa e manifestação de vontade. Neste contexto, reconhecer meu cursor sumiu aqui, tá cheio, né? Neste contexto, reconhecer o direito creditório utilizado como origem em pagamento indevido ou maior que o devido seria admitir a utilização em duplicidade de um mesmo recolhimento. Entendimento este inteiramente contrário ao ordenamento jurídico. Em consequência, diante da apresentação da DECOMP número tal, objeto deste processo, não há direito creditório a ser reconhecido.
Então, esse foi o panorama todo que aconteceu, presidente. No recurso voluntário, o recurso voluntário, ele não entra nessa questão levantada no acordo da DRJ. Ele teima em que ele tem saldo negativo, ele tem crédito saldo negativo. Ele, em nenhum momento no recurso voluntário, ele dialoga, né, eu sei um termo que algum conselheiro aí estou copiando, ele não dialoga com a decisão recorrida, né? Ele simplesmente passa ao largo dessa questão que a DRJ eu até coloquei aqui as principais partes do recurso voluntário que vocês vão ver que ele não faz esse diálogo com a decisão recorrida, ele não contesta a decisão dele, ele simplesmente reitera que ele tem saldo negativo. Bom, então eu vou passar aqui para o voto, presidente. E ali ele alega alguns erros de cálculo, algumas situações aqui, que realmente ele tem razão, mas não vai ter influência nenhuma no litígio, tá? São apenas algumas considerações aqui que ele faz, enfim, mas que não tem repercussão na solução final dada pela DRJ. Então, aqui, no voto, conforme relatoriado, tudo se iniciou com um pedido de compensação de débito estimativa de janeiro de 2007, no valor de 140 mil, com crédito proveniente de um pagamento indevido de 129 mil em 2006. Então, esse pagamento indevido, que é o crédito aqui, 129 mil reais, que é o crédito original. Então, a contribuinte apresentou lá na manifestação de conformidade, que teria feito vários recolhimentos de IRPJ, né? Que estão aqui o quadro, que seria o 1.031, de pagamento maior, né, que ele teria feito esses recolhimentos aqui. A DRJ, então, procurou examinar a existência do referido crédito no sistema da Receita Federal, tendo informado que a contribuinte tinha apresentado outras decompos com o aludido crédito, em outros processos. Então, tem vários outros processos, né, com esse crédito aqui. Mas, no nosso caso aqui, é o 126 mil. Então, ela fala aqui de uma contestação que não tem nenhuma implicação aqui no processo, no litígio, que a gente pode passar por cima disso aqui. É mais uma questão aqui que ela está identificando aqui, indicando onde é que está o crédito e tal. Enfim. Bom, então eu estou concordando com ela quando ela diz aqui que a DRJ tinha dito um valor, ele diz outro, mas isso não tem relevância aqui no processo. Eu estou realmente aqui, ele está, estou concordando com ele que ele pagou aqui um 0,31, porque a DRJ tinha considerado um valor lá que não dava isso aqui, mas ele tem razão, seria um 0,31 mesmo, o pagamento maior. Tá. Em seguida, a DRJ apresenta um demonstrativo, aqui lá do item 20, mostrando os dados de IRPJ apurado, as estimativas mensais de todo o ano de 2006, o imposto de renda retido na fonte e o imposto de renda a pagar, extraídos de sua declaração retificadora. Tá? Concentrando-se nos meses de junho a novembro de 2006, que daí é que está sendo montado o crédito pleiteado pela contribuinte, verifica-se que os valores apontados nesse demonstrativo, como sendo IRPJ a pagar, conferem com os valores do quadro supra, que totaliza, então, 1.505.000, que está aqui no quadro, que é o total valor apurado na DIPJ. Tá? Muito bem. Nesse demonstrativo, consta um imposto de renda na fonte da ordem de 409 mil, enquanto que a recorrente alega ser 366, que, portanto, o total de retenções seria 2.282. Entretanto, eu não encontro provas do alegado. Essa eventual diferença aqui que ele está alegando é uma diferença pequena, mas eu não tenho prova de que seria realmente o que ele está alegando. Então, permanece lá o que a DRJ apurou. Mais adiante, não se conforma com inconsistências apuradas pela DRJ em seu item 23, que eu reproduzo aqui. Então, a DRJ viu aqui que o imposto retido na fonte é um valor de 1.368, que seria, então, muito inferior lá ao 2.282. Essa é uma inconsistência que a DRJ tinha já observado, que eu comentei lá no relatório. Ainda, a DRJ apurou que em consulta as DIFs, você vê, a DRJ ela apura uma coisa, ela vai atrás da DIF, ou seja, ela faz um trabalho assim, bem criterioso mesmo. Então, ela coloca aqui também os valores que estavam nas DIFs, tá?
que está aqui no próximo quadro, tá vendo? No quadro aqui, onde pega lá, onde aparece lá o imposto retido na fonte. Bom, aí a recorrente, ela apresenta aqui as suas alegações com relativa a essa posição adotada pela DRJ, mas, enfim, não tem aqui nos autos nenhum documento que comprove essa alegação que ele está afirmando aqui em cima. Então, prevalece o total de IR-fonte informado na DIF da ordem de 1.287.000. No encerramento do período, a DIPJ retificadora indicava os seguintes registros. Então, você tem lá a apuração do imposto, tem lá o imposto de 4.528.000, programa de alimentação, imposto renite na fonte 2282, que já não será esse aqui, imposto mensal por estimativa, pagamentos e compensações, 3.102.000. Bom, o montante do IR-fonte não encontra respaldo na ficha 54 da DIPJ, já mostrado. Assim como o montante das estimativas pagas compensadas de 3.112.000 também não corresponde em apuração na DIPJ ficha 11, como já mostrado anteriormente. Aqui cabe reproduzir um destaque de alerta da DRJ. Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto para todo o ano calendário 2006 está sendo efetuado, tendo em conta que, ao se utilizar de direito creditório com origem em pagamento de estimativa declarados como indevidos, se reconhecido tal crédito, esse montante não pode mais ser utilizado na extinção do RPJ apurado no final do período. Ela está fazendo um alerta aqui que eu já comentei para vocês, porque essa decompra de pagamento indevido não é de saldo negativo. Em nenhum momento no recurso ele admite isso aí. Que seja saldo devedor, saldo negativo. Da análise da DCTF apresentada, então você vê, a DRJ pegou todas as DCTFs, originais, retificadoras, elaborou vários quadros demonstrativos, né? E mostrando que do total das estimativas mostrou-se da ordem de 2.423.000, portanto, inferior ao indicado pela recorrente. Então, tem aqui o quadro, que ela aponta aqui, e ela mostra aqui que as estimativas de junho a outubro de 2006 foram todas reduzidas. Você pode observar no quadro aqui, ó, que essas retificações foram todas reduzidas. Ele lá no relatório da RJ fala que ele fez essas DCTF, reduzindo esses valores aqui nesses meses. Não sei o que ela quis dizer com isso, talvez alegando alguma coisa sem justificativa, enfim. Bom, eis a conclusão da decisão de piso. Constata-se também que, apesar dos diversos valores divergentes de débito declarado de DCTF, quando se considera DCTF retificadores, data essa coincidente com a data de apresentação das DECOMPs, e muito próximo do DECOMP CT, percebe-se que houve uma adequação efetuada pelo contribuinte, que ele, de modo a reduzi-los e coincidi-los com as quantias informadas na DIPJ retificadora. Ou seja, ele conclui aqui que todas as DCTF retificadoras apresentadas em 23 de julho tiveram como objetivo reduzir os montantes dos débitos até então declarados, referente àqueles meses ali. Bom, dos débitos declarados, 2.994.000, que está aqui no quadro SUPA, que ela chama de DCTF ativa, uma parte foi extinta por meio de pagamento, que é o 2.080.000, tá? E a outra parte por compensações, 914, conforme demonstrativo no item 39, que eu estou reproduzindo aqui. Então, está aqui, uma parte vinculada ao débito de pagamento, 2.080.000, né? Uma parte de declarada compensação foi 914, mas foi homologada 813. E observe que todos os pagamentos aqui do contribuinte, os pagamentos confirmados, 3.112.168, confirmado pelo sistema. É porque ele juntou na configuração dele, tinha colocado a compensação dentro desses 3 milhões aqui. Bom, os pagamentos vinculados ao débito, total de 2.080.000, acrescidas compensações declaradas de 914, é que deveria ser informado como imposto de renda pago por estimativa, e não 3.112.000, porque uma parte dessas estimativas foram por compensação. Ainda, o valor das compensações presentes em DCTF, 914, foi acumulado indevidamente com o IR-fonte de 1.368, totalizando 2.282. Lembra que a gente tinha visto que ele tinha colocado com o IR-fonte 2.282, que a DRJ já tinha mostrado essa inconsistência.
Eu reproduzo aqui novamente o quadro demonstrativo do encerramento do período. É o que está sendo utilizado lá, o 3.112.000, que foram pagamentos confirmados e compensações confirmadas. Note que os valores pagos, da ordem de 3.112.000, foram utilizados pela recorrente na declaração original e na retificadora, não obstante os equívocos apontados pela decisão de piso acerca deste valor. Considerando-se os valores corretos de estimativas, de imposto de renda na fonte e de compensações, então detalhadamente evidenciados pela DRJ, no final do período, ter-se um saldo de imposto a pagar. Aí ele faz um demonstrativo aqui, que o item 48, que eu estou reproduzindo, ele faz aqui um demonstrativo onde aparecem essas situações aqui. Onde se observa que ele utilizou os pagamentos de 3.112.000, que engloba que tudo que é título de estimativa está dentro desses 3.112.000, entendeu? Apesar dessas incorreções, é que a recorrente utilizou-se de todos os pagamentos na apuração do saldo negativo, como demonstrado no quadro sul. E além de todos os quadros que a DRJ veio já mostrando isso daí. Pesquisando no sistema da Receita Federal, enquanto que no PERDECOM sinalizava que tratava de compensação de estimativa recolhida maior. Situação que não se pode aceitar, uma vez que os excessos foram considerados um saldo negativo. Foi tudo pronto. Acertadamente, portanto, a DRJ assim concluiu. No presente caso, conforme ficou demonstrado, a exaustão que a contribuinte utilizou integralmente de todos os pagamentos efetuados no valor total de 3.112.000 na apuração efetuada no encerramento do período de apuração, tanto na DIPJ original como na DIPJ retificadora. Reitere-se essa apresentada depois da DECOM. E mais, o contribuinte fez isso por opção dela. Ela fez a DECOMP a título de pagamento indevido. Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado como origem em pagamento indevido ou maior que indevido, que eu já estou repetindo, seria admitir a utilização em duplicidade de um mesmo recolhimento. Pela DRJ, que eu achei um pouco extensa, mas ela para mim, ela esgota todas as situações. Eu estou negando o provimento ao recurso voluntário pelos bons fundamentos da DRJ, principalmente no recurso voluntário. A recorrente não faz o devido diálogo com a decisão recorrida, ela não enfrenta essa situação aqui, ela insiste que é o saldo negativo, em nenhum momento ela se reporta essa situação aqui comandada pela DRJ. Por isso, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor. Alguém tem alguma dúvida? Não? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Presidente, eu tinha olhado os dois processos, tanto esse item como o 19, que me parecem que é o mesmo assunto. Realmente o voto da DRJ está bem detalhado, explicado. Eu só não sei como é que, e parabenizo o relator também pelo voto dele, só não sei como é que ele vai conseguir adequar depois, porque é repetitivo, né? Então, vai ter que fazer o ajuste aí no seu voto, para depois formalizar nos repetitivos. Aí você vai ter um trabalhinho para isso, porque realmente o voto ficou bem didático e ficou bem explicado. Então, acompanha lá, presidente. Exatamente, porque se eu não colocasse dessa forma, ficaria muito difícil de entender. Uhum. Eu sei que eu vou ter que fazer um esforço aí, dependendo do resultado do julgamento, eu sei que eu vou ter que fazer um esforço para adequar a estimativa. E com relação ao outro processo dessa mesma recorrente, é o saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido no mesmo período, que é a mesma situação, viu, senhor presidente? É a mesma situação. Já verifiquei isso também, Camila. Doutor Carlos. Acompanha o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Doutora Letícia, Microfone microfone fechado. desligado. Acompanho o relator, presidente. Ok. Doutor Eduardo. Também acompanho, presidente. Muito bom voto. Também acompanho o relator, parabenizo
o conselheiro Camerano. Então, temos que, nesse caso, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O item 19, doutor Camerano, é idêntico, como o senhor falou, só muda o tributo. No caso, estamos tratando da CSL, não é isso? Isso, é idêntico, é igualzinho, não tem... Tudo igual. Alguém discorda do conselheiro? Então, também por unanimidade de votos, o item 19, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Bom, gente, nós vamos fazer um intervalo agora, mesmo porque já são meio-dia e alguma coisinha, tá? E retornamos às 14 horas, tá? Eu acredito até que, ao retornar, a gente vai conseguir vencer essa pauta bem antes, né, do horário estipulado das 18 horas, tá? Então, retornamos às 14 horas, ok? Ok, senhor presidente, obrigado. Apoio, por favor, pode parar a gravação, por gentileza? Gravação encerrada. Ok, muito obrigado.